Um mártir, em essência, é alguém que leva sua fé até as últimas consequências. O mártir abre mão de sua própria vida, mas não abandona sua lealdade à sua fé. Na Bíblia, encontramos muitos mártires, e esse rastro de sangue inocente começou com um homem que foi injustamente morto, dentro de sua própria família, por causa de sua relação com Deus. Milhares de anos depois, outro mártir ficou marcado na história como o primeiro cristão a ser martirizado na Bíblia. Embora tenham vivido em épocas e culturas completamente diferentes, esses dois homens tinham em comum o testemunho de obediência e uma vida comprometida com a vontade do Senhor. Saudações, bem-vindos ao canal. Gostaria muito que se inscrevesse em nosso canal e ativasse o sino de notificações para ser avisado dos novos vídeos. Neste vídeo, vou explicar quem foi o primeiro mártir da Bíblia e também quem foi o primeiro mártir da Igreja. Juntos, vamos entender o que podemos aprender com as histórias desses dois homens. De acordo com o livro de Gênesis, Abel foi o primeiro mártir. Ele foi morto por seu próprio irmão, Caim, em um ato de inveja e raiva. A morte de Abel foi significativa, representando o primeiro assassinato da história e o primeiro caso de martírio por causa da justiça e da fé registrados nas Escrituras. A Bíblia relata que Abel teve uma vida de retidão e obediência a Deus, oferecendo ao Senhor o melhor de suas ovelhas. Seu irmão Caim, por outro lado, ofereceu frutos da terra, e Deus aceitou a oferta de Abel, rejeitando a de Caim. Isso levou Caim a sentir ciúmes e ira, resultando no assassinato de Abel, tornando-o o primeiro mártir da Bíblia. Muitos estudiosos argumentam que a verdadeira questão na adoração de Caim não era o tipo de oferta, mas sim sua falta de apreço pela comunhão com Deus. A morte de Abel foi o resultado direto de sua retidão e fé em Deus, enquanto a rejeição de Caim foi resultado de sua atitude pecaminosa. O escritor de Hebreus observa que foi pela fé que Abel ofereceu uma oferta melhor que a de Caim, alcançando um testemunho que agradou ao Senhor. Enquanto Abel viveu no início da história humana, um homem chamado Estevão viveu no período do Novo Testamento e é reconhecido como o primeiro mártir da Igreja cristã. Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos pela Igreja primitiva em Jerusalém, era conhecido por sua fé e capacitação pelo Espírito Santo. Ele realizava prodígios e grandes sinais, pregando o Evangelho com sabedoria. A ira dos líderes religiosos da época foi despertada pela pregação de Estevão sobre Jesus. Seu martírio ocorreu durante uma perseguição liderada pelos líderes judaicos do primeiro século. Estevão foi falsamente acusado e levado ao Sinédrio, onde proferiu um poderoso discurso, acusando os líderes de matar o Messias. Furiosos, os líderes judaicos arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Esse episódio marcou a história da Igreja, e o discurso de Estevão é considerado um dos maiores sermões já pregados, tornando-se o primeiro mártir da Igreja cristã, sobre quem temos notícias, inclusive. Nesse contexto, o fariseu Saulo de Tarso, que mais tarde se tornou o maior líder da história do cristianismo, consentiu no martírio de Estevão. Para entender a importância de Abel e Estevão como mártires, é essencial considerarmos o contexto mais amplo da história bíblica. Desde o início, Deus estabeleceu padrões de justiça e retidão. Abel, ao oferecer a Deus o melhor de suas ovelhas, demonstrou sua fé e obediência. Por outro lado, Caim, movido pelo ciúme, cometeu o primeiro assassinato. Da mesma forma, Estevão, ao pregar a palavra de Deus, não considerou sua vida mais preciosa do que a proclamação do Evangelho. Enfrentando a oposição dos líderes religiosos, sua fidelidade e coragem o estabeleceram como exemplo para todos os cristãos. O testemunho de Estevão e sua morte marcaram o início de uma era de perseguição à Igreja. Seu martírio também serviu como lição sobre o custo do discipulado, da fidelidade a Cristo e da importância de permanecer firme na fé, independentemente das circunstâncias. A verdade é que a história do povo de Deus é uma história de mártires. Desde o Antigo Testamento, muitas pessoas foram privadas de suas vidas
por não negociarem seu compromisso com o Senhor. Ao longo do registro bíblico e da história da Igreja cristã, muitas seguiram os passos de Abel e Estevão, sacrificando suas vidas por causa de sua fé em Deus. É importante destacar que o cristianismo, em comparação com outras religiões, produziu muitos mártires, como era esperado, considerando que Jesus Cristo e quase todos os seus apóstolos foram martirizados. Esses mártires, com coragem e determinação, servem como exemplos inspiradores para todos os cristãos ao redor do mundo. Eles nos lembram da importância de permanecer fiéis a Deus diante de adversidades e perseguições. No entanto, é crucial saber que o sangue desses mártires não ficará impune. Desde Abel, o primeiro mártir da Bíblia, até mesmo o Senhor Jesus Cristo, deu testemunho dele como um modelo de mártir que sofreu por sua fé. Há um clamor a Deus para que a justiça seja feita contra aqueles que derramaram sangue inocente. No livro do Apocalipse, por exemplo, o apóstolo João teve a visão das almas dos mártires, clamando por justiça diante do trono de Deus. Esses mártires receberam vestes brancas, sinal de pureza e justiça, e foram encorajados a esperar até que se completasse o número daqueles que seriam martirizados por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Isso significa que há um número estabelecido de pessoas que devem padecer pela causa do Evangelho. Curiosamente, na Bíblia, Cristo chama seus seguidores para serem suas testemunhas diante do mundo. E se você não sabe, a palavra testemunha traduz exatamente o termo grego, de onde vem a nossa palavra mártir. Portanto, apesar de todo esse sofrimento, os cristãos são convidados a perseverar na fé, sabendo que o Deus que está no trono do universo está atento ao martírio do seu povo. Apesar de, para a maioria de nós, ainda ser de certa forma tranquilo confessar nossa fé em Cristo. Atualmente, em diversos lugares ao redor do mundo, muitos cristãos estão seguindo os mesmos passos de Abel e Estevão, tornando-se parte dos heróis da fé. Eles têm suas vidas tiradas por afirmarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta e compartilhe para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal. Agradecemos muito por nos acompanhar. Que Deus abençoe poderosamente todos vocês. Até a próxima, se Deus permitir.